Olá, meu nome é Eneida, eu sou professora da Universidade Regional do Cariri, tenho um doutorado em artes visuais, trabalhei a obra do artista plástico Luiz Carimai e estou aqui para falar sobre uma exposição, né, uma exposição que foi lançada esse ano, chamada Impossibilidades. Né? Essa exposição ela é comemorativa, 10 anos da morte do artista plástico, e, e surgiu exatamente com essa ideia, né, de não deixar passar em branco essa data, né, o simbolismo dessa data. E aí a gente, Clara Carimai, a filha dele, que está à frente do Instituto Carimai, entrou em contato comigo, que a gente tem fortes laços afetivos, e aí a gente começou a pensar nas dificuldades de uma exposição dentro de um cenário de pandemia, né? E aí essa discussão, esse debate, essa angústia, e aí a palavra impossibilidades veio à tona, né? Chegou no nosso campo mental. Né? Impossibilidades por quê? Como é que a gente faz uma exposição, né, de artes plásticas onde não pode ter visitantes? Né? Como trabalhar a arte através das redes sociais, através do mundo virtual, né? Esse filtro que acontece quando você passa de uma expressão, de uma manifestação artística para outra. Né? E aí essa palavra impossibilidade começou a rondar nossa cabeça. E aí começamos a brincar com a ideia das impossibilidades, e aí trouxemos esse diálogo, né, de impossibilidades com M, né, restrição, isolamento, distanciamento social, todas essas intempéries que nós estamos passando no momento, e aí impossibilidades com N, né? Que é assim, à medida em que eu estou impossibilitado de andar, de me relacionar com as pessoas, estou impossibilitado de troca de afetos, né? Estou com essa restrição do convívio social. O convite que nos é feito nesse momento é de um mergulho interior, né, de um mergulho dentro da nossa essência, para então a gente redimensionar, refazer, uma palavra que está muito em voga, ressignificar, né, todos os nossos valores, a nossa existência. E aí o que é que acontece? Vamos trabalhar essa palavra impossibilidade com esse jogo, né? E aí como selecionar essas telas? Como fazer isso? Carimai, ele não dá para a gente falar na obra de Carimai sem a gente falar na pessoa Carimai, né? E Carimai ele tem uma descendência oriental, uma forte influência oriental, porque ele mora muito tempo numa colônia japonesa em São Paulo. E aí Carimai ele pega o que supostamente é paradoxo, ele pega o que supostamente é antítese, ou seja, aquilo que se repele, e ele estabelece diálogo, né? Então, assim, o que é que eu estou dizendo com isso? A obra de Carimai, a vida de Carimai, é o diálogo do Oriente com o Ocidente, do daqui com o de lá, do transcendente com o terreno, do sertão com a cidade, do homem do campo com o homem citadino. E aí, dentro desse jogo, né, nós fomos então procurar as telas. E a seleção das telas, a seleção que foi feita, foi uma seleção em que, basicamente, nós temos uma temática do ser humano, né? Porque a obra Carimai fala da essencialização do ser. A obra Carimai fala
das restrições que nós mesmos nos impomos. Quando ele coloca canga no pescoço das pessoas, das personagens que se encontram nas narrativas das telas dele, quando ele mostra Flandres, ferros que aprisionam, quando ele mostra caminhos retorcidos, obstruídos, quando ele mostra dificuldade. Mas assim como ele mostra essas restrições, essas dificuldades, ele mostra também pássaros em pleno voo. Ele mostra também nuvens em brincadeiras formando seres mitológicos. Ele fala de sonho, ele fala de possibilidades, ele fala dessa capacidade de se reinventar, de se refazer, de se redimensionar. Então, assim, não dá, é uma coisa que é como se a arte prenunciasse a vida, né? Não estou aqui dizendo que Karimai foi um ser que teve uma visão, não é isso. É porque você falar do ser humano, é você falar de uma dicotomia, é você falar de um jogo do aqui e do alhures, é você falar das restrições que o mundo material lhe impõe, mas é você falar das perspectivas que o mundo do sonho, da vontade, do desejo lhe permite voar. Então, quem somos nós? Esse é o convite da obra de Karimai. Nós vamos nos cegar, nós vamos fechar os nossos olhos às narrativas das personagens que Karimai retrata. Grosso modo, quase todas elas têm os olhos fechados. Olhos fechados, e aí a pergunta: olhos fechados porque não quer ver? Olhos fechados porque eu tenho que me distanciar do que está fora para mergulhar dentro de mim, por isso impossibilidade? Ou olhos fechados porque eu só enxergo o que me é conveniente? Como toda grande obra de arte, a obra de Karimai é aberta. Você olha, você se maravilha e você não sabe porque está maravilhado. Como toda grande obra de arte de Karimai, ela convida você ao transcendente, a sair de você mesmo, a sair dessa situação de autocentração imediatista do cotidiano e lhe convida para transcender e encontrar um sentido profundo para a vida. A exposição surgiu de uma... a gente vinha pensando em alguma coisa para fazer, para lembrar, né, esses 10 anos de morte do artista. E aí a gente vinha conversando, eu sempre conversava com a Eneida, e surgiu a ideia de fazer a exposição. A exposição foi nascendo, assim, foi um processo lento, né? A gente passou quase um ano conversando sobre como é que ela deveria acontecer. Surgiu a pandemia e a gente ficou naquela, né? E agora, como é que vai ser? E aí a gente começou a ver que estavam surgindo muitas exposições virtuais. E a princípio a gente não, assim, eu pelo menos não me identificava tanto. Mas aí eu fui aceitando, né? Tinha que ser dessa forma, e então vamos tornar essa exposição mais acessível possível, bonita, né? Assim, de fácil compreensão e que atinja o máximo de pessoas possível, né? A gente já vinha conversando sobre, a gente passou um ano conversando sobre como é que aconteceria a exposição, como é que ela iria, em que formato seria, onde iria acontecer. E aí, com a pandemia, a gente, né, se assustou. E agora? Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer isso acontecer, fazer essa exposição acontecer, né?
E como estava surgindo muitas exposições virtuais, aí a gente, no começo eu fiquei um pouco resistente, né? Porque como é que são artes plásticas, né? São muitos detalhes numa obra. O virtual não substitui o impacto que é a exposição de forma presencial. Mas aí fui amadurecendo a ideia junto com a Eneida e durante as nossas conversas surgiu o nome, né, Impossibilidades, diante de tudo que a gente estava vivendo, o cenário da pandemia. E foi assim que surgiu. E aí eu fiquei mais com a parte técnica, né, da montagem, da exposição, que a gente foi selecionando as obras que mais conversavam com esse período. E muitas ficaram de fora, porque Carimai produziu tem muita coisa ainda que a gente não colocou na exposição, que eu acho que caberia, mas a gente tinha um limite de obras, né? Então a gente selecionou aquelas que mais dialogavam com esse momento que a gente está passando. Então, depois que a gente decidiu o tema, né, Impossibilidades, a gente começou a montar. Primeiro a gente pensou na estrutura que seria essa exposição. E aí a gente pensou no site, em montar um site. Até porque depois a gente vai utilizá-lo para o Instituto Luiz Carimai, né, que está sendo montado. E aí a gente queria deixar o mais acessível possível, que a busca dessa exposição fosse fácil. Joga no Google e você já encontra. Então a gente pensou num formato bem democrático, que fosse fácil de visualizar, que você poderia ver o todo para depois ver as obras em partes, né? Então isso tudo foi pensado em conjunto e após isso foi a seleção das obras, né? Que a gente selecionou as obras que melhor dialogavam com o atual cenário, né? E foi uma escolha muito interessante, assim, porque tiveram muitas obras que ficaram de fora, né? Que eu até brincava com o Eneida, mas vai deixar essa daqui do lado de fora, isso aqui é tão interessante e tal. Mas aí a gente tinha um limite de obras, né? E para essa exposição a gente selecionou minuciosamente. Não só, e também pensamos assim, não só exposição com pinturas, mas na exposição tem pinturas, tem colagens, tem o desenho, tem várias linguagens, assim, várias técnicas que ele utilizava, né? Com o formato decidido, né? Que seria o site, as obras já selecionadas, com tudo pronto. A gente ficou pensando, falta alguma coisa aqui, assim, que eu acho que daria. E aí a gente lembrou que o músico de Freitas fez uma composição musical belíssima, exclusivamente para Carimai. E a música, ela foi feita através desse mergulho que o artista fez nas obras de Carimai, né? Ele se inspirou nessas obras para compor a música, que se encaixou perfeitamente na exposição, porque eu acho que ele entendeu sobre o que é que as obras falavam, né?
mistura do regional com a cultura japonesa. Você vê que tem elementos regionais, tem sons que você reconhece como sons do Cariri, né? Do sertão, com sons com elementos mais orientais, toques mais orientais. Então eu acho que foi um casamento muito perfeito, assim. E é uma experiência diferente você visitar, passear pela exposição, ouvindo uma composição que foi feita exclusivamente para o artista. Foi assim, para mim foi uma experiência diferente, assim, interessante. Você tem a opção de visitar a exposição com a música e sem a música, mas eu acho que essa vivência foi um diferencial muito rico e que deixou a exposição muito mais bonita. Quando chove, a gente tem que ficar de olho. Porque senão é lagarto, tem tudo. Falar sobre Carimai é falar um pouco sobre natureza, né? Porque todas as inspirações de Carimai, ele está relacionado a isso. E durante toda a nossa convivência, as pesquisas foram sempre em relação à natureza. A gente saía para os passeios, né, com as crianças, e era sempre assim, no mato, na natureza, vendo plantas, vendo pedras, vendo um pouquinho do que a gente ia achando no caminho. E isso aí era a grande inspiração, né? As casas, por exemplo, a Luísa adorava viajar, andar no mato, mas ver aquelas casinhas da estrada, né? Então, assim, viver Carimai, sentir Carimai é sentir natureza. Sempre foi essa, a vida dele inteira foi assim, relacionada a isso aí. E passou para todos nós, né? Eu desde o início sempre me acostumei a viver assim. Nossos passeios eram diferentes dos passeios, acho que até dos outros casais, porque a gente estava sempre dentro do mato, andando, vendo planta, vendo folha, vendo pedra, andando de bicicleta, porque ficava mais livre, né? E os filhos foram nascendo e foram se acostumando também a viver assim, né? Ficar muito em rio, tomar banho em rio. Eu lembro que o João aprendeu a nadar e o Luiz aprendeu a nadar, Luiz ensinando, né? Onde tinha um riachozinho, a gente estava lá, né? Observando tudo e vendo tudo. Aí de repente ele chamava assim, vem aqui, corre, vem ver. Aí todo mundo corria, aí era para ver a cor de uma pedra, era para ver uma flor, né? As cores. Luiz gostava muito de ver as cores da natureza, né? Ele dizia que na natureza existem várias cores, mas que as pessoas normalmente, sempre quando iam um desenho branco, azul e verde, né? Aí ele dizia assim, para ter a liberdade de desenhar todas as cores, porque existem todas elas na natureza, né? Então essa nossa convivência de mais de 30 anos foi assim, e essa foi a grande inspiração dele, né? Na comunidade ele sempre procurou ajudar. Luiz era muito espiritualizado, né? Depois ele se tornou espírita mesmo, kardecista, e ele procurava viver de bem com a comunidade, procurando ajudar da melhor maneira possível, né? Se dedicava muito mesmo. Mas bem antes ele já gostava de sentar, de ir para as feiras que existem dentro da cidade e ficar conversando com aquelas pessoas mais simples que tinha, aonde ele observava
as rugas, como ele dizia assim, as rugas nos rostos das pessoas, tão sofridas, mas ao mesmo tempo ele achava aquelas pessoas tão felizes, sabe? Quer dizer, são pessoas que sofrem, mas que faz do sofrimento uma grande alegria, porque vive na grande simplicidade da vida. Então Luiz gostava de conversar com essas pessoas. Ele promovia cursos. Aí sobre o trabalho dele na arte, com a comunidade, ele dava aulas de desenho, né, cursos de pintura. Sempre que ele, logo quando ele chegou em Juazeiro, ele já começava a se envolver com a comunidade. Então, antes dos filhos da gente nascer, ele já começava a dar aula, a alfabetizar, né? Então vinha pessoal que morava no sítio, já fazia, a nossa varanda virava uma grande sala de aula. Ele dava aula a todo mundo, ensinando bem direitinho. Então tem muitas pessoas que aprenderam a ler depois dos 60 anos, que Luiz Carimã ensinou a ler. E depois ele resolveu dar aula de desenho, de pintura para essas pessoas, tanto da terceira idade como crianças, quem quisesse aprender, tinha a liberdade de vir e desenhar, né? E aí eu lembro que ele desenhava e dizia, a pessoa dizia assim, eu pinto que cor? Ele disse, a cor que você está vendo, a cor da natureza. E como é que eu vejo a cor da natureza? Olha para o céu, olha para o tempo, olha para as plantas, olha o que você vai encontrar. E aí as pessoas ficavam maravilhadas com isso, né? As crianças então adoravam. E junto com as crianças da comunidade e os nossos filhos, formavam uma sala de aula, né? Ao mesmo tempo que educava, tirava eles da rua, eles estavam desenhando, aprendendo. Nossa, era uma festa. Ó, uma das telas que a gente falou que está na nossa exposição, que é essa daqui, Céu Escarlates, a gente observa aquele detalhe que eu falei, né? Que um dos critérios da exposição foi selecionar figuras humanas, né? E nessa tela aqui, essa tela foi uma tela que em 1992 ganhou o prêmio da Teleceará. Ela figurou, ela sofreu algumas alterações, essa parte aqui mesmo foi colocada depois. Ela figurou nas folhas, na página dos catálogos telefônicos por todo o Ceará, né? Foi uma das formas que Carimã encontrou de ser reconhecido, de expandir o seu trabalho. E na época tinha a premiação, mas o artista podia ficar com a tela, e ele ficou com essa tela. Então ela é de 1992. Ela teve um retoque em 2007 e depois em 2009, né? Teve acréscimo de detalhe. Então, assim, essa tela é uma das técnicas que Carimã muito utiliza, que é uma técnica de montar, né? Então, você tem várias telas numa só. É como se ele pegasse as imagens, pegasse as narrativas e criasse um jogo de armar. E nesse jogo de armar, você mergulha e você viaja em qualquer uma das narrativas, porque elas são independentes. Então você tem na figura central, e é uma das poucas telas de Carimã que os olhos estão abertos. É uma das poucas, né? Então aqui os olhos estão abertos, eles lacrimejam, né? Mas as feições dessa figura, uma figura bem oriental, né, com uma característica oriental, os olhos puxados. E aí você tem essas lágrimas que se transformam em fios e que seres se empenduram nesses fios. Interessante que você tem do lado esquerdo, perspectiva observador, você tem um homem quase desnudo, cabisbaixo, né, totalmente dependente desse olhar, né? E você tem uma imagem, uma narrativa de uma mulher que está entregue, né? Então, assim, essa lágrima é tristeza? É êxtase? É alegria? É a essencialização humana? É ou não, como diz Caetano Veloso, né? Você vai criar a sua narrativa.
O que forma o corpo dessa mulher, você vê que é uma armadura. Pode ser uma armadura de ferro, né? Dá uma impressão daqueles cavalheiros, né? Por essa parte aqui, a manga da armadura. Mas é uma armadura que pode ser uma borboleta. É uma armadura que é colorida, né? É uma armadura que, no meio dela, ó, os pássaros saem. Então, se algo oprime esse ser dessa figura central, se algo oprime o pensamento, mas que opressão é essa que você tem um brinquedo lá em cima, na cabeça do capacete, né? Que opressão é essa que entre as fendas dessa armadura saem pássaros, né? Pássaros alçando voos, né? A liberdade do sentimento, a liberdade da emoção. Numa das partes dessa figura que pode ser a armadura, como eu estou colocando, e que pode ser a borboleta, você tem um galho, né? Uma trepadeira. Aí você tem uma folha que aparentemente está seca, mas você tem uma flor, e a flor representa a vida. E a flor é o próprio símbolo da fecundidade. Né? É a flor que gera vida no mundo vegetal, né? Aí você tem abaixo disso você já tem uma paisagem rural, os montes, né? A imensidão do horizonte. É um verdadeiro convite a lhe perguntar limites. Quais são os limites? Os limites eu mesmo me imponho, se eu assim quiser, ou se eu não quiser, o mundo está aí. Você tem pássaros seguindo, né, subindo. Então, assim, é uma das temáticas de Carimai, são esses pássaros, esses pombos em voo. E uma vez em uma entrevista ele falou que era a própria essência da humanidade, né? É a alma, são os sonhos, as possibilidades, é a leveza do voo, em contraste com a armadura, em contraste com uma peça que supostamente oprime, né? É uma peça que oprime ou é um casulo? Se eu interpreto isso aqui como um casulo, que parece um casulo também, você tem o quê? Eu estou recebendo o convite para o despertar do verdadeiro eu, né? Aí você tem a impossibilidade, porque algo ainda me prende, mas eu tenho a com N, impossibilidade de mergulhar dentro de mim e dar vazão às minhas emoções, aos meus sentimentos, a reconstruir, a refazer uma vida, né? Em cima, formando, observe que é um formato quase de um chapéu de vaqueiro, né? Você tem um pouco o sertão aqui. Você tem algo que chamou muita atenção de Carimai quando ele chegou aqui no Nordeste, né? Um homem da USP, um homem da comunicação da USP, trabalhava em jornais. Quando ele chega aqui, que ele pega essas casinhas aqui no Juazeiro. E isso se transformou quase num convite estético para ele, né? Porque ele dizia que achava lindo os detalhes que as pessoas faziam na frente de suas casas, como se fosse impor um pouco da sua personalidade. Aqui eu construo, aqui eu boto o enfeite que eu quiser, né? A genialidade e a ingenuidade do homem puro, do homem que quer impor um pouco de você. E você tem aqui uma tortuosidade do caminho, né? As ruas tortas do horto. Você vê que cada casa tem um detalhe na sua frente, né? Que era uma das coisas que chamava muita atenção dele. Aí você tem anjos, você tem cítaras, né? Você tem aqui um círculo, né? Em que pés e braços são corpos retorcidos, né? Estão tensionados, eles estão tensionados de dor, de prazer, de vida ou de morte, né? Eu sempre coloco assim, que eu coloco o significado na obra de Carimai com as experiências que eu estou vivendo no momento, né? Hoje, olha, uma obra que foi feita em 92, nós estamos
quase 30 anos, né? Nós temos essas impossibilidades ou essas restrições, essas contrições por causa de uma pandemia. Mas aqui você tem o homem entregue, mas ele tá tensionado, a musculatura do corpo tá toda demonstrada aí, e ele se agarra a um cordão. Que cordão? É um cordão que é ligado a um som supostamente de uma cítara, é um cordão que está ligado, que passa por uma mulher. Então, assim, o que me prende, o que me leva ao outro, quais são as teias, quais são os fios que me levam ao outro? São fios luminosos. São fios que podem me enforcar, mas são fios que podem também me levar ao crescimento, né? E o que são os obstáculos? Quando eu falo que a obra de Karimái dialoga com os paradoxos, ele cria diálogo onde supostamente não existe, é exatamente isso. A dor que me fere é também a dor que me ensina. O fio luminoso que me alça, me coloca em cima, é o mesmo fio luminoso que me aprisiona. Eu atribuo à obra o sentido que me é conveniente naquele momento. E como toda grande obra de arte, ela funciona de forma especular. Eu olho para ela e me vejo refletido nela. Né? A universalidade da obra de arte está aqui. No meio aqui, no meio do nada, supostamente do nada, você tem um mastro. Né? Alusão aos penitentes? Pode ser. Um facho, um farol a iluminar numa escuridão? Pode ser. O sentido, o significado, quem vai colocar sou eu.